Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu desejo que vocês todos estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que vocês recebam o grande amor de Deus sobre vocês nessa hora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer, na presença do Senhor, um culto lindo essa noite, um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de palavra de conhecimento do Evangelho. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar com uma oração. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui hoje pela primeira vez. Esse ministério pertence ao Senhor, toda a honra e toda a glória é dele, sempre será para ele, em nome de Jesus. Eu sou só um instrumento onde nós, todas as terças-feiras, nos alimentamos da verdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar para a gente dar início ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos na presença do Senhor e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Declaramos que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é soberano, majestoso, poderoso, que todo domínio, governo é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. É o Senhor quem nos governa, que nos dá a direção, que nos mostra o caminho através do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor todos os dias. Pai, nessa hora nós estamos aqui com o nosso coração rendido na Tua presença. Nós declaramos o nosso amor ao Senhor. Declaramos que nós queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha a falar com cada um de nós nessa noite, que o Senhor venha nos tratar, nos alinhar, nos posicionar, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse tempo, esse culto. Eu apresento ao Senhor cada vida que está nessa hora aqui no ministério. Juntos nós vamos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, te adorar, glorificar o teu nome. Eu peço que o Senhor envie anjos ministradores do teu evangelho, aonde cada um dos seus filhos e filhas estão agora nessa hora, que todos possam receber a tua palavra na essência da verdade, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, em nome de Jesus, todo espírito de coração endurecido, que traz endurecimento no coração, que traz incredulidade, eu rejeito e te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu selo o ambiente onde você está agora com o fogo do Espírito Santo. Declaro que em volta do ambiente onde você está, se levanta uma muralha de fogo agora a proteger todo esse espaço, e nessa hora eu declaro em nome de Jesus que a nossa mente e o nosso coração estão conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, meu Deus, coloca sobre nós as armaduras das cortes celestiais de alta patente, para que todos nós possamos estar protegidos em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro esse culto aberto para a honra e glória do Senhor. Amém. E glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu convido o Henrique para louvar para nós essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Gente, eu estava orando um pouco antes de entrar aqui para louvar, e Deus me direcionou esses dois louvores que eu vou estar ministrando para a gente nessa abertura de culto. Talvez alguns de vocês possam não conhecer, mas foi uma experiência que eu tive ontem, enquanto eu estava fazendo oração, e ele me entregou esse louvor para estar ministrando. Então, se você não conhece,
que você possa ouvir e se deixar ser ministrado para essa canção. Se você conhece, que você fique à vontade para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Conhecer, sua presença é meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. E assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. E assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Já me entreguei a te conhecer, sua presença é meu tesouro. E sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. E se ela está lá, eu vou pra lá. E sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Toda lágrima, todo o sangue que o Cordeiro receba,
sacrifício, que o Cordeiro receba. Sua palavra aponta o caminho, te seguiremos sem olhar atrás. És o Messias, honramos, servimos e te seguiremos sem olhar atrás. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua glória. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua volta. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua glória. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua volta. E então virá o Rei que reinará em toda a terra. Seu nome é fiel, justo, verdadeiro, soberano. E então virá o Rei que reinará em toda a terra. Seu nome é fiel, o justo, verdadeiro, soberano. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua glória. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua volta. E então virá o Rei que reinará em toda a terra. O seu nome é fiel, o justo, verdadeiro, soberano. E ele virá, o Rei que reinará em toda a terra. Seu nome é fiel, justo, verdadeiro, soberano. De todo povo, língua e nação se ouvirão correntes ao chão. De todo povo, língua e nação se ouvirão correntes ao chão. De todo povo, língua e nação se ouvirá correntes ao chão. Que o Cordeiro receba, e que o Cordeiro receba
poder receba, e que o poder receba, e virá o Rei que reinará em toda a terra, e seu nome é fiel, justo, verdadeiro, soberano. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua glória. Somos um povo de uma só coisa, queremos tua volta. Glória a Deus, aleluia. Passa a palavra, pastora. Deus abençoe. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Agradeço muito pelo louvor, o momento em que nós fechamos os nossos olhos e verdadeiramente nos colocamos na presença do Senhor, né? E nós vamos para lugares aonde o Senhor nos leva e é maravilhoso esse tempo. É um momento quando nós nos dispomos a estar na presença do Senhor, verdadeiramente, sem cobrança, sem julgamento, sem pressa. Seria essa a palavra, na verdade. A palavra de hoje, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, fala sobre tribulação. Tribulação, o caminho da fé verdadeira. O texto base é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito em João 16:33. Então, você pode abrir ou anotar, né? Se você tem mais dificuldade de localizar rápido, João 16:33, você pode anotar e depois você grifa todos os versículos. Então, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, o que é tribulação? Entenda. É preciso que a gente entenda para que nós possamos caminhar nessa vida de maneira a termos certeza de tudo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vivendo, do que nós estamos buscando na presença do Senhor, para que nós possamos orar direcionados à verdade, ao que nós estamos passando. Tribulação é um tempo de pressão, é verdade. É um tempo de dificuldade, né? Ou muitas vezes sofrimento, um sofrimento intenso que pode trazer sobre os nossos dias. Na verdade, a tribulação, ela é um processo espiritual permitido por Deus. Entenda isso. Ela não é só pressão, só dificuldade, não é isso. É um processo espiritual. E quando nós estamos num processo permitido por Deus, esse processo ele pode vir como lutas emocionais. Esse processo pode vir como pressões financeiras, né? Quantos de nós já passamos por pressões financeiras? Então, isso também é uma tribulação. Tribulação na área financeira, perseguição de pessoas, de igrejas, de familiares, crises espirituais. E são várias as tribulações que nós podemos passar durante toda a nossa vida. Mas entenda que tem algo importante que nós precisamos saber, que o propósito de toda tribulação não é destruir você. Nunca foi. É forjar você. Toda tribulação vem para nos forjar, mas nos forjar com força mesmo, sabe? Que a gente olha e fala, meu Deus, né? E hoje a gente olha e para e fala, quantas vezes nós já fomos forjados? E fomos muitas vezes. Se você parar para analisar, nós já fomos forjados muitas vezes. Então, no sentido original, de uma maneira mais profunda, a tribulação, a palavra tribulação, ela vem da ideia pressionar, esmagar, apertar. Na antiguidade,
talvez vocês se lembram, existia um instrumento chamado tribulum. Cadê meu celular? Estava aqui agora mesmo. Traz meu celular, Heitor. Existia um instrumento chamado tribulum. Ele era usado para esmagar o trigo. Não tem internet esse, dá o outro. E esmagando o trigo, ele separava o que prestava do que não prestava. Esse é o nome da ferramenta. E hoje existe um tribulum mais moderno, né? Eu até separei aqui para mostrar para vocês. É uma foto antiga, mas vocês vão entender do que se trata. É até desenhado aqui. O tribulum era algo assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ah lá, uma madeira pregada no boi, amarrada no boi, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? Não? Eita. Assim, dá? Assim? Pronto, olha lá. Era amarrada no boi, o boi ia arrastando, e aí com isso ia separando o trigo que prestava do trigo que não prestava. Hoje o tribulum é diferente, né? Hoje é outro nível. A hora que eu vi, eu falei, nossa, evoluiu muito. Quer ver o tribulum moderno? Vocês vão falar, eu já vi isso aí. Não. Peraí. Eu vi, gente, agora mesmo. Até eu falei, meu Deus, que legal isso. Que a modernidade, né? Ó o tribulum moderno aqui, ó. Eita, dedinho. Meu dedo bateu. Peraí. Vocês precisam entender, porque senão vocês não vão. Vocês precisam. Aqui. Ó, o tribulum moderno. Tá vendo? Não tem mais aquela madeira. Acabou, agora é assim, ó. Então, isso é o separar. Então, essa palavra tribulação, ela vem do pressionar, esmagar, apertar, separar do que presta e do que não presta. Então, pela visão espiritual, a tribulação é quando Deus permite você passar por uma pressão. Você passa ali por aquela pressão. Para que essa pressão? Para separar, para purificar e fortalecer você. Então, a Bíblia diz em Romanos 5,3 que nós sabemos que a tribulação produz perseverança em nós, e é verdade. A tribulação, ela sempre vai produzir perseverança, ela sempre vai nos fortalecer. Então, entenda que a tribulação não é um castigo, é um tratamento. E muitos pensam assim, estou passando por isso porque Deus me abandonou. Quantas pessoas, né, nós ouvimos dizer isso, mas não é bem assim, não. A verdade é que Deus usa a tribulação para alinhar o nosso coração, para quebrar o nosso orgulho e fortalecer a nossa fé. Por isso Deus usa a tribulação muitas vezes na nossa vida, para que o nosso coração esteja alinhado às vontades dele, para que o nosso orgulho seja lançado por terra e a nossa fé se fortaleça na presença dele. Então, o exemplo bíblico que nós temos em relação a isso é Jó. Jó perdeu tudo. Ele sofreu injustamente, foi testado profundamente. Mas no final, o que aconteceu? Que diz lá em Jó 42:5. Antes, Jó disse para Deus, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. É isso que Deus quer de nós. Ele nos chama para mais perto. Por isso vem o tempo de tribulação. Deus não quer que a gente o conheça só porque a gente ouve falar dele. Ele quer que a gente o veja através da cura, da libertação, dos milagres, através das manifestações que ele traz sobre nós. Então, toda tribulação, ela revela um nível espiritual aumentado da sua intimidade com Deus. Porque o conforto não vai revelar um nível de espiritual aumentado na tua intimidade com Deus. O conforto, ele sempre vai ocultar o seu crescimento espiritual. O conforto, ele só oculta. Ele te deixa ali quietinho, com aquilo você não cresce, não vai para lugar nenhum. A tribulação, ela revela quem você realmente é, sabia? Na tribulação é onde o teu caráter é testado.
Na tribulação é onde o teu coração é revelado de onde ele está. Porque na calmaria, no tempo bom, no tempo de abundância, todos dizem que tem fé. Todos dizem que tem fé. Mas é na pressão que a fé é revelada, já observou? Você se mantém na fé ali, quando vem a tribulação, ou você murmura? Deus está vendo. Deus tudo vê e tudo ouve. Então, assim, nós podemos até esconder do outro o que nós temos falado diante de uma tribulação, mas Deus vê tudo e ouve tudo. Então, em Isaías 43:2, sabe o que diz? Diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha que chave. Quando passares pelas águas. Observe que Deus não disse assim, ó, se passar. Não. Ele não disse se passar. Ele disse quando passar. Então, isso traz o entendimento que todos nós vamos passar por tribulações. E quando nós entendemos isso, nós passamos por ela com equilíbrio na presença do Senhor. Jesus não prometeu conforto para nós, ele nos prometeu a presença dele. Ele disse, repetindo, no mundo tereis aflições. Então, ele não escondeu a realidade. Jesus nunca escondeu a realidade de nós. Mas ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu o quê? A tribulação, o pecado, os dias maus, as perseguições, as tentações desse mundo. Então, todas as tribulações Jesus venceu. E ele prometeu que nós teríamos as tribulações, as aflições, os dias difíceis, mas nós, estando com ele, nós venceríamos tudo isso. Hoje nós vemos assim, muitos querem viver um evangelho sem dor, quer só falar do evangelho, mas não quer pagar o preço para viver de verdade o evangelho. Muitos querem uma vida sem luta e uma fé sem renúncias. E isso não é possível, porque o verdadeiro evangelho que nós estudamos, que nós conhecemos, a cruz é antes da coroa. Jesus primeiro foi crucificado para depois ser glorificado. Então, a tribulação, ela é antes da glória. E não tem como inverter. E é uma verdade que o Evangelho nos traz. Então, nós devemos perseverar, mesmo sem entender por quê. Tá no meio da tribulação, persevera. Tá num dia ruim, persevera. Por quê? Porque nem tudo nós vamos entender. Tem coisas que são mistérios de Deus e que não são revelados a nós. Por isso, nós precisamos confiar. A confiança em Deus gera respostas dos céus sobre a nossa vida. Nós precisamos confiar porque nós sabemos que tudo, a palavra na Bíblia diz tudo, coopera para o bem daqueles que creem em Cristo. Não é isso que diz a palavra? Está lá em Romanos 8:28. Então, nós precisamos confiar, porque tudo, a palavra não diz, a palavra não nos diz assim, porque só uma parte ou porque só uma coisa. Não, ela fala tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que creem e amam a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, nós não podemos abandonar Deus na dor. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas abandonam o Senhor no dia difícil, abandonam a presença na primeira dificuldade. E a maior tentação na tribulação é se afastar de Deus. Muitos já querem se afastar ali, logo que vem aquele perrengue. Mas o segredo é o quê? É se aproximar mais ainda. Isso aconteceu muito comigo. Acontece ainda, mas acontecia com mais frequência. Por quê? Porque hoje, quando vem uma tribulação, eu estou na presença do Senhor, então eu passo pela tribulação com mais facilidade. Mas lá atrás, até eu entender o processo, quando vinha uma tribulação, eu buscava o Senhor. Hoje é diferente, hoje eu estou com o Senhor. Entende a diferença? Quando nós não estamos com Ele, nós buscamos Ele só nos dias difíceis, só na tribulação. Hoje, quando vem a tribulação ela me impulsiona para ir mais ainda, para ir mais próximo de Deus, para ir mais no profundo, na presença do Senhor, para ir para águas mais profundas. Eu costumo dizer que quando acontece algum prejuízo, né? Eu falo aqui em casa. Eu falo assim que quando acontece algum prejuízo, se o inimigo quer que eu fique chateada ou eu reclamo, ele está muito enganado, ele está me impulsionando para eu conseguir algo maior.
Ele está me empurrando para eu conquistar um novo na minha vida. É isso que eu falo para ele. Eu não estou nem aí porque você está fazendo, Satanás. Você está me empurrando para mais perto de Deus e com ele eu vou alcançar mais ainda do que você está tentando mexer para tirar de mim. E é isso, é essa posição que eu tenho hoje. Então, nós não podemos sair da presença de Deus quando vier a tribulação. Pelo contrário, nós temos que estar na presença dele. Então, se você hoje só busca o Senhor nos dias difíceis, eu te convido a inverter, a estar com ele todo o tempo, porque quando o difícil chegar, você vai passar com mais facilidade. Então, é preciso manter a fé acima de qualquer sentimento. A alma sente. O espírito é a nossa conexão com Deus. Então, fé não é o que você sente, é o que você decide acreditar. Entendeu? A verdade aqui, essa verdade, ela muda tudo. A verdade é que a tribulação é temporária, mas o que Deus gera nela é eterno. É eterno o que Deus gera numa tribulação na sua vida. Nunca mais você se esquece, nunca mais você sai daquela presença, nunca mais você se permite passar igual se acontecer a mesma tempestade. E a mesma tempestade pode vir, é verdade. A mesma tempestade pode voltar, porque Deus vai observar como você vai passar pela mesma tempestade, pela mesma tribulação. Em 2 Coríntios diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui como que está na NTLH. 2 Coríntios 4, 17. Diz assim, ó. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu gosto da versão NTLH. Ela traz para a gente uma explicação com palavras de fácil entendimento, para que a gente ame a palavra em verdade. Então, é sobre isso. A nossa aflição, ela é temporária, ela é por um tempo pequeno, né? É um sofrimento por um tempo limitado, e nós vimos isso em Apocalipse. E aquilo que nós vamos receber na glória, que é o eterno, é muito maior do que o nosso sofrimento. Amém? É sobre isso. Então, hoje, se você para e pensa, você se pergunta assim, como você está hoje, se eu te perguntar? Como você está hoje? Você tem fugido da tribulação? Ou você tem entendido o propósito dessa tribulação na tua vida? Porque muitas vezes nós precisamos entender. E na maioria das vezes, quando veio alguma tribulação sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, foi para nos forjar para o crescimento, para nos forjar para que não houvesse mais erro naquilo, para que a gente fosse para frente, ou nos forjar para começar de novo. E tudo bem. O começar de novo muitas vezes é necessário, porque se você começou errado sem as bênçãos do Senhor, ele faz parar, e nós já vimos isso em Salmos, e ele faz a gente começar de novo, certo? Com as bênçãos e a direção dele. Porque tudo aquilo que nós fazemos sem a direção de Deus, ele cancela. Ele faz a gente cair para a gente começar na dependência dele. E nós precisamos ser dependentes do Senhor. Mas isso é para tudo, isso não é só para negócio. Isso é para relacionamentos. Quantos casamentos terminam porque as pessoas se casaram por impulso, por emoção, pela emoção do momento? Não teve um propósito, não orou, não consultou o Senhor se aquele era o propósito que Deus tinha sobre a vida, né? Sobre um relacionamento, porque um casamento é uma aliança longa, uma aliança para toda a vida. Essa é a promessa do Senhor. Mas nós vimos que o Senhor, ele traz essa forja, ele traz essa tribulação também nos relacionamentos, para que as pessoas entendam que ali houve uma desobediência de um mandamento do Senhor, quando a união não foi debaixo de bênçãos, debaixo da bênção dos pais, debaixo da bênção do Senhor. Então, para tudo, o Senhor nos forja. E a tribulação vem em vários setores da nossa vida. Saiba que o que hoje parece dor,
na sua vida, né, na circunstância que você vive, pode ser Deus te preparando para algo maior. Porque toda dor tem um propósito. É verdade. E Deus sempre nos forja antes da promessa chegar. Sempre. Sempre antes da promessa chegar, Deus vai nos espremer. Sempre antes do grande chegar, alguma coisa vai colocar ali o teu coração à prova. Ou uma pessoa vai vir testar sua resistência, porque ela pode ser usada pelo Senhor para vir testar onde está o teu coração. Ou em outras vezes, o próprio inimigo se levanta contra a nossa vida, para poder nos derrubar antes da promessa chegar. E ali nós precisamos estar alicerçados junto com o Senhor, para que não haja essa queda, para que Satanás e seus demônios não roubem as nossas promessas nos dias de tribulação. Amém? É sobre isso. Então, que nós possamos, a palavra de hoje é essa, é sobre a tribulação, que você entenda que buscar o Senhor só na tribulação não te fortalece. Nós precisamos estar no Senhor, estar na presença, para que nos dias difíceis a gente passe, a gente atravesse as águas, a gente passe pela tempestade caminhando com o Senhor. Porque se você está com o Senhor e a tempestade vem, ó, você só aperta mais a mão e fala, eu estou com o Senhor, esse vento não vai me levar, essa enxurrada não vai me carregar. Entende? É isso. Então, o Senhor Deus, Ele trouxe essa ministração no meu coração para que você entenda que a dor que você passa agora, que essa tribulação que você está passando agora, ela é temporária e o que Ele está gerando em você nessa tribulação é eterno. É aquilo que fica dentro de você, que ninguém te rouba, que nada destrói, porque você gerou a sua intimidade na presença do Senhor também nos dias difíceis, assim como Jó. Nunca se esqueça de Jó. Nunca se esqueça o quanto Jó foi forjado com tudo que ele passou. Que a gente venha buscar exemplos no Evangelho de pessoas que passaram por grandes tribulações. Davi foi um deles. E nós estamos vendo isso todos os dias nos estudos da manhã. Né, que Davi, ele passou por muitas tribulações, mas o que deu a ele um coração na presença e vitória foi que ele buscava o Senhor todo o tempo, ele louvava o Senhor em todo o tempo, ele não fazia isso só em um dia ou outro, não, era nos dias bons, era nos dias maus, era o tempo todo, amém? Glória a Deus, obrigada Jesus, louvado seja o Senhor. Amém? Não se esqueçam, seja qual for a tribulação que você está passando, passe na presença do Senhor, em nome de Jesus. A palavra de conhecimento sobre dízimos e ofertas, ela é bem precisa hoje para o nosso coração. É uma chave que diz para nós que o dízimo é uma obrigação espiritual. Nós precisamos devolver ao Senhor o que é dele, não é nosso. E a oferta é uma adoração espontânea. Nós precisamos entender a diferença. O dízimo, você entrega a Deus o que é dele, porque ele te abençoou. E as ofertas, você faz uma adoração. A oferta é algo a mais, é além do dízimo. E você faz as ofertas só na igreja? Não. Você pode ofertar na vida de alguém, de um amigo, de um pastor, de uma caixa de supermercado, de um gari de rua, a quem o Espírito Santo te direcionar. Isso é oferta. Você pode ofertar uma cesta básica na casa de uma família que está passando necessidades de alimento. Isso é oferta a Deus. Amém? O perigo de dar sem entender, sabe qual é? Muitas pessoas dão por costume, dão sem entender o verdadeiro propósito, dão por obrigação, porque vê todo mundo fazer, então vai lá e levanta e faz também para não ficar feio, dão sem fé. Então, essas pessoas que fazem dessa maneira, elas não vivem o resultado do ato profético que é o dízimo e as ofertas. Sabe aonde essas pessoas se enquadram nas escrituras sagradas?
aqueles que entregam o dízimo e a oferta sem fé, dão por costume e dão porque está todo mundo dando, e ele vai lá e dá também para não ficar feio. Essas pessoas vivem na palavra que está escrita em Isaías 29:13, que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, esse versículo traz para nós que Deus não quer só a sua mão, ele quer o seu coração. Jesus não falou apenas do dinheiro, ele falou de entrega total. Jesus fala de entrega total, assim como está escrito em Mateus 6:21. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, cuida de onde está o seu coração. E entregue ao Senhor o que é dele, e não retenha aquilo que não é seu. Amém? Se o teu coração está nos números do quanto tem na sua conta bancária, o seu coração não tem como estar em Deus, porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Assim diz as Escrituras. Amém? Em nome de Jesus. Que você tenha consciência da importância de manter essa aliança com o Senhor na igreja onde você congrega, para que o próprio Senhor não permita que o espírito devorador, destruidor das finanças, alcance a sua vida financeira. Amém? Porque a palavra de Deus diz que ele mesmo repreende o espírito devorador das finanças quando um filho é fiel a ele com os dízimos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a ceia? Tá todo mundo bem? Tá, né? Todo mundo quietinho, né? Vamos fazer a ceia? Eu não peguei a minha, deixa eu pegar. Se você não pegou, também pega. Enquanto isso, hoje eu esqueci. Bem que tá aqui pertinho. Pegue sua ceia, vamos ceiar para selar a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. A ceia nos aproxima do Senhor, nos traz um momento de arrependimento verdadeiro, genuíno. A ceia nos coloca no lugar onde nós devemos estar, junto com o nosso Senhor, nos fortalecendo. Amém? Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esses elementos e declaro que agora não é mais um suco de uva ou um pedacinho de pão, mas sim o corpo e o sangue do Cordeiro. Jesus, nós declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência total de toda a direção que o Senhor nos dá através do Espírito Santo de Deus. Jesus, nós pedimos na presença do Senhor que o Senhor venha fazer morada em nós, para que nós possamos todo o tempo nos lembrar de tudo que o Senhor ofereceu por nós naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor meu Deus, por todos os nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdão, meu Deus, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, aqueles que nós não nos lembramos mais. Perdão, meu Deus, por aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos, por aquilo que os nossos olhos viram e julgou. Nos perdoa, Senhor, por palavras que nós dissemos que o Senhor não se agradou. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão pelas atitudes que o Senhor não se agradou. Nós te pedimos perdão e reconhecemos que somos falhos e que nós colocamos o nosso coração agora diante do Senhor para que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, meu Deus, que ao fazermos a ceia, o sangue do Cordeiro nos purifica, nos santifica, nos alinha ainda mais aos planos eternos do Senhor. E o corpo de Cristo nos traz o alimento verdadeiro que o nosso espírito e a nossa alma precisa para nos mantermos conectados ao Senhor, buscando cada dia mais o conhecimento da palavra. Senhor, eu declaro que a nossa fome, a nossa sede da tua presença, da tua palavra será aumentada cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Que essa ceia venha para nos fortalecer, para nos aproximar do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos selar a palavra dessa noite
em nome do Senhor Jesus. Assim como a tua palavra diz, Senhor Deus amado, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa hora, renovando a nossa aliança com o Senhor, declarando o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso posicionamento. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é a nossa fonte inesgotável de força, de alegria, de vida, de proteção. É o Senhor quem nos traz o discernimento espiritual. Nós declaramos que ao ceiarmos aqui todos juntos, todo o nosso DNA espiritual será modificado. E nós seremos cheios do teu amor e da tua pureza, Jesus. A nossa mente, o nosso coração serão cativos do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mantenha o nosso nome no livro da vida, Jesus. Nós declaramos que é o Senhor quem governa a nossa vida. O nosso coração é teu, Jesus. E nessa hora, em seu nome, Jesus, nós ceiaremos juntos. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Jesus, nós te amamos. E ao tomarmos do cálice do teu sangue, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar do sangue do Cordeiro. Obrigada, Jesus. A nossa aliança com o Senhor é renovada com fidelidade, com amor, com temor, em reverência. Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada. Visita a nossa casa, Jesus. Que a sua presença em nós venha tocar o coração de todos, em nome de Jesus. Que a tua presença possa levar as pessoas da nossa família o teu amor, que possa levar através da nossa vida a paz, a alegria, a vontade de te conhecer mais, Jesus. É isso que nós te pedimos com o nosso coração cheio de amor e gratidão por esse momento tão especial, onde nós estamos assentados à mesa, fazendo a ceia com o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus. Obrigada, Senhor. Eu convido o profeta Heitor para fazer a oração para nós. Entenda que mesmo em meio à tribulação, nós permaneceremos firmes, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por mais um culto online na tua presença, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te agradecer, meu Pai, nesse momento, pela palavra em que a meu pai, a pastora Kelly pregou nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor usou a vida dela poderosamente, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá sustento, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, para que quando nós estivermos na tribulação, meu Pai, nós possamos, meu Pai, aguentar a tribulação em nome do Senhor Jesus.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, traz sustento perante a vida de cada um deles que estão aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz sustento perante a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Sustenta a vida deles para que quando eles forem passar pela tribulação, quando eles forem passar pelo deserto, meu Pai, que é onde o Senhor testa o coração, onde o Senhor nos forja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eles já vão estar com o espírito e com a carne, todos forjados em nome do Senhor Jesus, todos sustentados em nome do Senhor Jesus. Sustenta esses corações, meu Pai. Traz sustento em nome do Senhor Jesus, porque o tempo de forja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o tempo de deserto, meu Pai, não é fácil, mas nós sabemos que se o Senhor, meu Pai, nos der estrutura, nós conseguimos passar desse deserto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Pai, derrama, meu Pai, estrutura, meu Pai, e derrama, meu Pai, sabedoria sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a vida deles é agora abençoada, em nome do Senhor Jesus. O Senhor derrama, meu Pai, uma nova autoridade perante a vida dessas pessoas. Pai, eu declaro que o Senhor, meu Pai, visita cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro que o Senhor entra na casa dessas pessoas, entra na família dessas pessoas, converte o coração dessas pessoas em nome do Senhor Jesus, que não são convertidas, meu Pai. E eu declaro, meu Pai, que no próximo culto, essas pessoas estarão aqui, meu Pai, para ouvir a tua palavra, porque o testemunho dessa pessoa, meu Pai, que está dentro da casa dela, meu Pai, começará a arder dentro do coração das pessoas que não são convertidas em nome do Senhor Jesus. Porque é chegado o tempo, meu Pai, é chegado o tempo em que o Senhor vem voltando, meu Pai, em que o Senhor vem saltando pelos montes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro, meu Pai, sobre esse culto, meu Pai, finalizando esse culto agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Eu declaro sobre vocês mais comunhão, mais tempo na presença. Eu vou fazer o print, é verdade. Eu declaro sobre vocês um tempo precioso na presença do Senhor. Convido a vocês a participarem, ó, da oração ali, ó, ininterrupta. Essa TV fica ligada 24 horas por dia. É 90 dias de oração, 24 horas pela sua vida, pela sua casa, pelos seus negócios, pelas finanças da sua família. É destronando o território do inimigo, é lançando fogo na cara de Satanás, seus demônios. É guerra espiritual. É guerra, é levante da presença do Senhor, é derramando sangue do Cordeiro em todos os ambientes, para que a glória de Deus se manifeste e permaneça na sua casa, em nome de Jesus. Porque, para quem não sabe, o propósito desses 90 dias está ali em 1 Crônicas 13, 14, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom na sua casa, 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Ou seja, é uma promessa. Se vocês verem, está ao vivo ali do lado, ó, é os comentários do YouTube que fica subindo o tempo todo. Então, deixem ligado, recebam a oração, nem que for baixinho. A gente sai para trabalhar e deixa baixinho, mas a casa está sendo abençoada, o mover está acontecendo, o Espírito está tocando o ambiente, e os familiares estão sendo curados, recebendo o peso da glória de Deus. Eu te convido a participar desse propósito de 90 dias, são 3 meses, já começou, essa é a segunda semana. A cada 30 minutos entra um intercessor, então existe um exército atrás desse relógio de oração, para que todos nós possamos viver a presença de Deus dentro da nossa casa. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer um print? Quem quiser abrir a câmera pode abrir. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer. Vamos lá? Eu vou fazer. Deixa eu só ligar aqui. Vamos lá. Rapidinho. Pronto. Vamos lá? 1, 2 e... Demora um pouquinho. Aí. Foi, que lindo, ninguém piscou, ficou lindo. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, sua noite de descanso, que você tenha uma noite de descanso abençoada. Cirlei, tô morrendo de saudade de você, viu? Quanto tempo que eu não te vejo. Deus te abençoe, manda um abraço para o Ney, tá bom? Fala para ele que eu estou muito feliz de ver ele nas manhãs, né? Ouvindo o evangelho, glória a Deus pela vida dele. Tá com o nome de Erivan, né? Estou muito feliz de ver a senhora aqui, às vezes com seu esposo também, né?
Deus abençoe a casa de vocês, viu? Que a glória de Deus e a presença do Senhor esteja sobre a casa de vocês, em nome de Jesus. E obrigada a todos, eu amo cada um de vocês estão nas orações comigo, né, toda madrugada, 4:30 da manhã, eu estou orando aqui, ó, nesse relógio de oração, entra a minha voz a orar, né, 11 horas da manhã entra o Heitor, 11 horas da manhã é o Arthur, 10 horas da noite é o Heitor, então hoje ainda dá para ouvir o Heitor ali em guerra por nós, e é isso, e eu desejo que da mesma graça que o Senhor derramou sobre a minha casa, que esteja sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, para levantar o seu esposo como sacerdote, os seus filhos como profetas, evangelistas, missionários, pastores do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, ó, recebam o meu abraço e até amanhã, 7 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha o Ney lá. Ney, um abraço. Deus te abençoe.